Lula em Portugal, transformando-se em uma fábrica de memes. Ora pois, em um discurso, Lula disse que é muito bom estar em Portugal porque a língua é a mesma e que é possível entender e comercializar se falam a mesma língua. Mas, em uma situação depois, Lula, diante de uma pergunta feita por um jornalista que estava ali, Lula fez de conta que não conseguia entender o que ela estava dizendo por conta do sotaque português. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês aqui e vou mostrar também alguns parlamentares contrários à presença de Lula em Portugal. Mas não deixo de dizer que a jornada de Lula em Portugal é uma fábrica de memes. Segue. Lá em Genebra o cara tem que falar o inglês ou o francês. Aqui não, aqui o cara fala português e ele pode vender as nossas coisas e comprar as coisas de Portugal com muito mais facilidade. Por isso, Jorge Viana, por isso, companheiros portugueses, obrigado. Perfeito. Então, está dizendo que é muito bom estar em Portugal porque é a mesma língua e agora vamos ver o que ele vai fazer quando alguém faz uma pergunta. Qualquer pessoa compreendeu perfeitamente o que foi perguntado e ele fala que não pode entender por ser português de Portugal. Acompanhe. Em português, Brasil? Ok. Inês Lima, da Agência Lusa. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Que falar mais... Tá. Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre a questão da... Ao Brasil. Deixa... É realmente Opa, esqueci. Era para fazer português de Portugal, mas eu nem sei fazer. A imitação foi uma brincadeira para virar meme mesmo, assim como o que eu estou mostrando lá. Tem mais algo, agora é sério. A repercussão bastante negativa da presença de Lula lá em Portugal gerou também esses protestos que eu vou mostrar aqui e em seguida encerrar a transmissão. Não se esqueça de seguir a página que está acompanhando aí cada passo de Lula em Portugal e nas outras viagens com bastante atenção, às vezes com brincadeiras para não se tornar algo tão sério, tão fechado e enjoativo. Tá bom, gente? Vamos lá, tá valendo. Ou até que um bandido não é um bandido e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Diga o que disser Santos Silva, diga o que disser a Embaixada do Brasil em Portugal, nós não temos medo. E é essa a nossa diferença para os outros. A presença em Portugal do Luís Inácio Lula da Silva. É ultrajante ver um partido que deveria liderar o centro-direita dizer que saúda a presença de Lula da Silva no 25 de Abril, em Portugal, no dia da conquista democrática, no dia da nossa celebração democrática. Lula da Silva deve ser condenado, sim, pela sua proximidade com a Rússia e pela incapacidade de ver o sofrimento do povo ucraniano,
contrário à diplomacia que Portugal tem feito e bem no âmbito europeu, pela sua proximidade à China, pela sua hesitação em condenar as ditaduras sul-americanas que tanta dor, pobreza e sofrimento têm causado, mas sobretudo e acima de tudo, pelo nível de corrupção que representa. Não só pela corrupção brasileira que todos vemos e ouvimos, mas pela consequência, pelo impacto que a corrupção de Lula teve na corrupção portuguesa. A corrupção e a história da corrupção portuguesa estão intimamente ligadas à história da corrupção brasileira. Sócrates e Lula estão ligados, conforme é possível ver, não só no processo Marquês, como em muitas reportagens e investigações que foram feitas. Lula é, por isso, na nossa perspectiva, e na perspectiva de qualquer cidadão de centro-direita ou de direita, o pior que a política representa. Ter o PSD incapaz de ver isso mesmo e tentar colocar-se a meio da questão, em cima do muro, procurando jogar com a questão da Ucrânia, mas esquecendo a questão da corrupção, é enfraquecer a direita, é enfraquecer Portugal, é enfraquecer a luta que, a nível português e internacional, estamos a travar contra o globalismo, contra o comunismo e este socialismo que nos destrói. É muito triste ver a direita e o centro-direita em Portugal assim. É esta atitude medrosa, hesitante, mariquinha, que leva a que tenhamos a esquerda a crescer a nível mundial e sempre a apontar o dedo à direita, incapaz de resistir. Da nossa parte e da parte do Chega, o PSD escolherá estar presente ou não, mas vamos mesmo organizar a maior manifestação de sempre contra um dignatário estrangeiro em Portugal. Vamos